As coisas não estão saindo como Ana Hickman esperava. A apresentadora acumula mais uma derrota na justiça contra seu ex-marido, Alexandre Correia. Se você quer entender tudo o que está acontecendo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui o que você acha dessa história toda. Bora pra história! Desde a separação em novembro de 2023, a Ana Hickman e o Alexandre Correia travam uma verdadeira batalha na justiça. A apresentadora acusa o ex-marido de vários crimes, incluindo desvio de dinheiro, falsificação de documento e até lavagem de dinheiro. Mas o que tudo indica, a justiça não tem comprado essas acusações tão facilmente. A Hickman e o Alexandre estão envolvidos em uma verdadeira guerra judicial. Então, pouco depois da briga entre Ana e Alexandre, ocorrida lá em 2023, a situação entre o casal se agravou. A Ana chamou a polícia e o Alexandre acabou saindo de casa. Logo em seguida, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Itu, a cidade onde eles moravam. Ela alegava agressão e violência doméstica. Por outro lado, o Alexandre apresentou uma versão diferente desses fatos. Segundo ele, houve sim uma discussão acalorada, mas com agressões verbais de ambos os lados, sem qualquer violência física. É aqui que surge um dos primeiros mistérios desse caso. A Ana, ela se recusou a fazer o exame de corpo de delito no mesmo dia. Apenas mais tarde, ela realizou o exame lá em São Paulo e, de acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, o procedimento teria sido feito online, o que levanta algumas dúvidas sobre a validade. Além disso, na mesma semana em que o Alexandre saiu de casa, a irmã da Ana, acompanhada de um advogado, entrou em contato com ele para propor um acordo. O objetivo é que o Alexandre abrisse mão da administração das empresas do casal em troca da não continuidade do processo com base na Lei Maria da Penha. Segundo relatos, o acordo garantiria um divórcio pacífico, sem maiores complicações. O Alexandre concordou e assinou toda a documentação, confiando que essa seria a melhor solução. No entanto, ele cometeu um erro crucial. Ele assinou os papéis sem consultar um advogado antes. Esse detalhe acabaria custando caro para ele no desenrolar do caso. Vocês vão entender. A primeira grande derrota judicial da Ana veio logo em seguida. Ela tentou acelerar o processo de separação ao solicitar que ele fosse enquadrado na Lei Maria da Penha, o que daria mais celeridade ao divórcio e poderia trazer benefícios legais para ela. No entanto, a justiça negou o pedido por entender que não havia elementos suficientes para justificar esse tipo de medida. Mas a disputa estava bem longe de acabar. Apenas um mês depois, a Ana registrou uma notícia-crime contra o Alexandre Correia, pedindo que ele fosse investigado por uma série de crimes, incluindo falsidade ideológica, falsificação de documentos, uso de documentos falsos e também lavagem de dinheiro. Se você acompanha esse caso, provavelmente deve se lembrar da entrevista que a Ana deu para a Rede Record. Lá ela fez diversas acusações contra o Alexandre e, segundo ela, o ex-marido teria adquirido empréstimos milionários sem o seu conhecimento, falsificando suas assinaturas e desviando grandes quantias de dinheiro. Com base nessas alegações, a Ana começou a entrar com pedidos de extinção de dívida junto aos bancos, argumentando que não havia autorizado os empréstimos. A justificativa é que a sua assinatura teria sido falsificada e, por isso, as instituições financeiras deveriam anular os contratos. Que bom se fosse fácil assim, né? Quando a justiça solicitou a quebra de sigilo bancário das empresas da Ana Hickman, uma grande surpresa veio à tona. Todas as contas estavam zeradas. De acordo, de novo, com o jornalista Ricardo Feltrin, a explicação para isso pode estar em um detalhe curioso. Segundo ele, a Ana já havia criado uma empresa muito antes da separação do casal. Essa empresa teria sido aberta em 2022, inicialmente registrada no nome de uma outra pessoa lá no Rio de Janeiro.
Porém, em outubro de 2023, pouco antes da separação, a empresa foi transferida para São Paulo. Aí vem um detalhe mais intrigante. Após o divórcio, a Ana Hickman teria passado essa empresa para o nome da sua irmã e posteriormente transferido todos os valores das contas empresariais para essa nova empresa. Se isso for verdade, poderia explicar por que as contas bancárias antigas estavam completamente vazias. Mas as polêmicas não param por aí. Outro episódio chamou bastante atenção, a suposta tentativa da Ana Hickman e também do Edu Guedes de incriminar o Alexandre Correia. Tudo aconteceu quando o Alexandre foi levar o seu filho, o Alezinho, no condomínio onde a Ana morava. Ele ficou do lado de fora enquanto seu pai entrou para deixar a criança. No entanto, ao perceberem que o Alexandre estava lá na entrada do condomínio, a Ana Hickman e o Edu Guedes teriam entrado no carro e tentado simular uma quebra de medida protetiva, alegando que o Alexandre estaria descumprindo uma decisão judicial. O que eles não esperavam é que as câmeras de segurança registrassem tudo, além do GPS do Alexandre comprovar exatamente onde ele estava naquele momento. Diante das provas, a justiça mais uma vez negou o pedido de Ana Hickman, resultando em mais uma derrota para a apresentadora. Logo depois, o DEIC abriu uma investigação baseada em mais uma denúncia da Ana. Dessa vez, a apresentadora alegou que o seu ex-marido, o Alexandre Correia, junto com a sua ex-assessora, a Cláudia Helena, teriam aberto uma conta em um banco na Inglaterra, com quase 900 milhões de reais ou de dólares. Você consegue imaginar esse valor? Olha, é claro que a Ana Hickman tem uma carreira bem sólida e sempre faturou muito bem, mas 900 milhões, nem somando tudo que ela ganhou na vida, chegaria a essa quantia, nem em reais e muito menos dólares. Além disso, a Ana também acusou a Cláudia Helena de integrar uma quadrilha que desviava dinheiro de suas contas. A ex-assessora que trabalhou com a Ana por quase 20 anos foi apontada como uma peça-chave nesse suposto esquema. Mas a resposta da justiça não demorou. Em 29 de julho de 2024, o Banco da Inglaterra enviou um ofício ao DEIC, informando que essa conta simplesmente não existe, nem no nome do Alexandre e nem no nome da Cláudia Helena. O resultado? Mais uma derrota judicial para Ana. E a sequência de derrotas não parou por aí. A Ana também moveu uma ação relacionada a um empréstimo contraído no banco Daicoval. Inicialmente, ela conseguiu a suspensão dessa dívida, alegando que o Alexandre havia falsificado a sua assinatura para obter lá o dinheiro. Mas a história teve uma reviravolta quando o próprio banco Daicoval confirmou que, no momento do empréstimo, o Alexandre era o representante legal da Ana Hickman Serviços. Como ele tinha um mandato estabelecido no contrato social, ele possuía plenos poderes de abrir contas e gerenciar os recursos da empresa. Ou seja, não houve fraude e a justiça manteve a cobrança da dívida. Mais um revés para Ana. Em setembro de 2024, a justiça determinou o bloqueio de mais de 900 mil reais das contas da Ana Hickman, referente a uma dívida no banco original. Esse valor adquirido foi de pessoa física, mas a Ana continua alegando que não reconhece as assinaturas, tanto desse empréstimo quanto dos outros contratos financeiros ligados ao seu nome. A juíza responsável pelo caso, no entanto, não se convenceu dessa alegação. Como resultado, além de manter o bloqueio do valor, ela determinou também uma retenção de parte dos rendimentos da Ana, incluindo seus ganhos com redes sociais e também o seu salário na Rede Record. Mas, mais uma vez, a Ana conseguiu driblar a situação. Segundo a investigação, a apresentadora já havia alterado os recebimentos desses valores para uma conta em outra empresa chamada Blue. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, essa empresa pertence à irmã da Ana Hickman, o que pode indicar uma tentativa de evitar os bloqueios judiciais.
E não foi só isso, a juíza também destacou que a Ana Hickman, ela já tem um histórico de dificultar a entrega de documentação. Muitas vezes ela apresenta documentos errados ou apenas cópias, sem fornecer os documentos originais exigidos pelo tribunal. Por isso, ficou decidido que se ela continuasse dificultando o cumprimento da medida judicial, ela seria multada em 20% do valor total da causa. E aí? Será que a Ana está realmente tentando fugir dessas dívidas ou será que ela tem razão em contestar todos esses empréstimos? Enquanto isso, as dívidas dos empréstimos continuavam aumentando e sendo descontados da empresa Hickman Serviços. Mas havia um detalhe bem importante, não havia dinheiro algum nessa conta. Diante dessa situação, a Justiça intimou a Rede Record para prestar esclarecimentos sobre os pagamentos feitos à apresentadora e também solicitou uma série de documentos que comprovasse o vínculo da Ana Hickman com essa empresa chamada Blue. A mesma onde todos os recebimentos da Ana estão sendo transferidos. E foi nesse momento que a Ana sofreu mais uma condenação judicial. Em dezembro de 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Ana por protelar a entrega de documentos e extratos da empresa Hickman Serviços. O problema é que enquanto ela alegava que o Alexandre Correia havia desviado dinheiro da empresa para contas que ela desconhecia, a própria Ana nunca apresentou os documentos que poderiam comprovar para onde esse dinheiro realmente foi. Afinal, se o valor foi sacado, para qual conta foi transferido, ou se foi retirado no caixa eletrônico, quem fez o saque? Se foi usado para pagar alguma conta, quais contas foram pagas, que despesas são essas? Todas essas respostas poderiam estar nos extratos bancários, mas a Ana nunca apresentou essas informações à justiça. Além disso, a sua defesa, ela alegou que a sua assinatura eletrônica também havia sido falsificada e solicitou uma perícia grafotécnica. No entanto, a juíza indeferiu o pedido, determinando que a Ana deveria entregar toda a documentação solicitada sem mais atrasos. Mesmo assim, a apresentadora continuou tentando suspender a cobrança das dívidas, o que resultou em mais uma penalização. A Ana foi condenada a pagar uma multa de 2% sobre o valor total das dívidas ao banco original. E não para por aí. Mais uma derrota judicial para Ana Hickman veio quando a justiça determinou que ela deveria pagar uma pensão compensatória de um pouco mais de 15 mil reais ao Alexandre Correia. O motivo? Como o Alexandre assinou um documento abrindo mão da administração das empresas, ele alegou que não tinha mais nenhum recurso financeiro, já que não tinha acesso às contas bancárias e nem aos cartões das empresas. Com isso, a justiça reconheceu o direito dele à pensão compensatória. Afinal, o casamento deles foi em regime de divisão parcial de bens. Isso significa que tudo que foi adquirido durante o casamento deve ser dividido meio a meio. Mas tem um detalhe bem importante. Desses 15 mil reais que o Alexandre deveria receber, ele precisava pagar R$ 4.500 de pensão alimentícia ao filho do casal, que tem 10 anos. Ou seja, a pensão do filho sairia diretamente desse valor que a Ana Hickman deveria depositar para ele. E foi aí que surgiu mais uma polêmica. Tudo indica que a Ana tentou dificultar o acesso do marido ao dinheiro. Em vez de fazer o depósito na conta determinada pela justiça, ela escolheu fazer o pagamento em uma conta conjunta que ela tinha com o Alexandre, mas que estava negativada. E o que aconteceu? Todo o valor depositado foi automaticamente consumido pelas dívidas da conta. Resumindo, o Alexandre não conseguiu sacar o dinheiro e, consequentemente, não conseguiu pagar a pensão do filho. Na prática, o que a Ana deveria ter feito era depositar o valor em uma conta específica, que no caso era a conta de um dos advogados do Alexandre.
Mas por algum motivo ela simplesmente ignorou a determinação e fez o pagamento onde ela quis. E o que aconteceu depois de toda essa confusão? Como o Alexandre não conseguiu acessar o dinheiro da pensão compensatória, ele também não conseguiu pagar a pensão alimentícia do filho. Foi aí que a Ana entrou com um pedido de prisão contra o Alexandre, alegando que ele estava descumprindo a obrigação de pagar a pensão do filho. Mas o que a Ana talvez não tenha considerado é que o judiciário não é tão fácil assim de ser enganado. A justiça analisou o caso, identificou que o verdadeiro problema estava na forma de como a Ana fez o depósito, colocando o dinheiro em uma conta que já estava negativada, e assim pedindo ao Alexandre de acessar o valor. Diante disso, o juiz rejeitou o pedido de prisão e determinou que a Ana refizesse o pagamento da pensão compensatória corretamente. E tem mais. Por conta dessa manobra, a Ana agora pode ser processada por má-fé, já que a justiça entendeu que ela tentou levar o judiciário ao erro para prejudicar o Alexandre. E você, o que você acha dessa situação? A Ana realmente tentou enganar a justiça ou foi apenas um erro na hora do depósito? O que você acha? Olha, muitas pessoas nas redes sociais têm defendido essa atitude, mas vale a pena a gente parar para pensar. E se fosse com você? Se fosse com um filho seu, um sobrinho seu? A verdade é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu dentro desse casamento. O que é mostrado na internet é apenas aquilo que a pessoa quer divulgar. E até pouco tempo atrás, o relacionamento da Ana e do Alexandre parecia perfeito, um verdadeiro conto de fadas. Mas será que era mesmo? Esse é um caso muito difícil, porque cada um dá a sua versão. A Ana puxa para o lado dela, o Alexandre puxa para o lado dele. No final, para mim, os dois estão errados. Cada um tem a sua parcela de culpa. O meu problema, no meu ponto de vista, é a todo momento tentar colocar seu ex-marido na prisão, pai do seu filho, e acusar ele de tanta coisa que até hoje ela não conseguiu provar uma acusação. Pelo menos uma ela tivesse provado, esse cara já estaria preso. Então a gente tem que pensar o seguinte: é uma briga de cachorro grande, envolve muito dinheiro, pessoas que têm condições para pagar advogado independente. Eu tenho a impressão que a Ana paga advogado não para defender ela, é só porque ela precisa ter. Contrata o advogado e diz assim: não é o que você me diz para fazer, é o que eu quero fazer. Porque ela faz cada coisa que é impressionante. Aqui, gente, nesse vídeo eu resumi. Tem muito mais coisas. Eu aconselho vocês a entrarem lá no canal do Ricardo Feltrin. Ele tem uma playlist enorme falando detalhadamente sobre cada acusação da Ana. Cada vez que ela vem a público, tem uma acusação diferente. Nenhuma das acusações se sustentam, mas ela acusa, ela fala. E é impressionante como ela está conseguindo levar essa história. A gente precisa pensar da seguinte forma: não vamos defender nem o Alexandre e a gente não vai defender nem a Ana. A gente precisa ficar neutro nessa história. O que não pode acontecer são injustiças. Se eu achar que a Ana tá certa, eu vou vir e vou dizer que a Ana tá certa. Eu não consigo trazer para vocês algo que eu acho que a Ana tá certa. Até o momento, eu só vejo erros em tantas acusações, ao invés de ela terminar o casamento bem. Ok, eu entendo que ela trabalhou bastante para juntar esse dinheiro, mas ele ajudou. Para e pensa. Você tem um parente que os dois se uniram, montaram um negócio, e aí depois eles se separam e simplesmente um deles fala assim: não, esse negócio é meu, não vou dividir com você. Não é assim que funciona. E se fosse assim, ela já tinha conseguido isso na justiça. Ela tem recursos para isso. Mas ela vai ter que dividir o patrimônio com o Alexandre, ela querendo ou não. Tá certo, pessoal? Eu vou trazer mais atualizações para vocês aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.